Pessoal, nesses vídeos eu vou ensinar o passo a passo de como você faz para ir bem na prova de recuperação. O intuito aqui não é te ensinar física, mas é ensinar você a ir bem nessa prova. Segue a risca, segue. Eu tô dando todas as dicas. Vai, faz. Tire as dúvidas depois na aula. E, presente pra você, cara. Tô aqui enquanto você tá aí descansando nesse feriado. Esse vídeo tá sendo feito em pleno domingo. Amanhã é feriado, eu tô aqui mandando ver pra você poder descansar e agora começar a trabalharmos juntos pra irmos bem. Tudo bem? Combinado? Então assiste aí. Espero que te ajude. É um vídeo inteiro, tá? Ele vai de uma vez só. Você já deve estar recebendo ou deve ter recebido aí teu PDF de alguma coisa, de alguma forma você recebeu esse PDF. Se você não recebeu, me manda. Eu ponho no site, não sei como é que a gente vai fazer, a gente vai se virar. E aí, segue junto, beleza? Um beijo pra vocês, deixa eu ir que, ó, legal, né? Ué, gostaram do meu efeito? Tchau, até a próxima. Meus alunos fortes agora chegou a minha frente B, vamos para nossa revisão. Ah, professor, vai estar difícil. Vai estar igual. É só estudar. Então, olha aqui, ó. Pergunta 1. Vai lá para a apostilinha que eu fiz aí para vocês. Então, aqui, ó. 1. Num dia ensolarado, o aluno... É simples. Lembra? Era a formação de sombra. Numa certa hora do dia, vinha para cá. O prédio forma uma sombra, tá? E aí você tem também uma estacazinha pequenininha e na mesma hora do dia vai formar uma outra sombrinha. O que a gente vai chamar? A altura do prédião a gente chama de Hzão, a sombra do prédião de Szão, a altura da hastezinha de Hzinho e a sombra de Szinho. Tá? Então vamos lá, ó. Num dia ensolarado, um aluno, que no caso a hastezinha é o aluno, com 1,6 metros, mede sua sombra encontrando 2,4 metros. Então, aqui você tem 1,6 metros e aqui você tem 2,4 metros. Naquele instante, a sombra de um poste nas extremidades mede 4,8 metros. Qual a altura do poste? Então, ele quer saber o Hzão. Então, toda vez que você for fazer um negócio desse, a gente faz sempre assim, uma relação. E quem que eu ponho aqui? Aquilo que ele me pede. Então, ele me pediu Hzão, então eu vou pôr Hzão. Utilize o mesmo triângulo, fica mais fácil assim. Então, Hzão sobre Szão igual a Hzinho sobre Szinho, tá bom? Então, quem que é o Szão? O Szão é 4,8. Quem que é o Hzinho? 1,6. Quem que é o Szinho? 2,4. Bom, já dá para vocês perceberem a seguinte coisa, olha. A gente consegue perceber que isso aqui é o dobro disso. Sim ou não? Faz sentido? Olha só o que vai acontecer. Então, ficou 1,6 sobre 2,4 vezes 4,8. Eu posso chitacar o 4,8 com 2,4. Para quem quiser chitacar aqui também pode. É que eu fiz assim porque tem gente que vai ter dúvida. Então, ó, chitaquei. Aqui vai dar quanto? 2. 2 vezes 1,6 costuma dar quanto? 3,2 metros. Acabou a questão. Aí você já ganhou seu meio ponto. Como assim, prof? A questão da prova vai ser assim. Vamos fazer agora outro exemplo. Da mesma forma que eu fiz com a frente A, eu vou fazer com a frente B. É igual, não muda nada, é a mesma coisa. Vamos lá, pagando. Questão 2. Na questão 2 diz assim, um edifício iluminado com raio solar de comprimento. Tem uma sombra. Qual que é o tamanho da sombra? 72 metros. 72 metros. Então isso aqui vale 72 metros. Se domina uma vara vertical de 2,5 metros. Então a vara tem 2,5 metros de tamanho. Colocado lá do edifício, projeta uma sombra de 3 metros. Então a sombra vale 3 metros. Qual que é o tamanho do edifício? Mesma coisa. É uma relação, você vai fazer uma relação. E aquilo que eu estou querendo descobrir, você vai pôr desse lado. O que eu quero descobrir? O tamanho do edifício. Então chama de Hzão. Hzão sobre Szão igual a Hzinho sobre Szinho. O Szão vale 72. O Hzinho vale 2,5. E aqui vai valer 3. O que a gente sabe? A gente sabe que o 72 e o 3 são divisíveis. É verdade ou não é verdade? Então, vai dar quanto se a gente dividir 72 por 3? Então, aqui ficou quanto? 24, né? Então a gente passa ele para lá. Você tem que o Hzão vai ficar igual
24 vezes 2,5. 24 vezes 2,5, 60. 60 metros. 60 metros e acabou. Fechou? Próxima questão. Mais uma questão que é exatamente igual. Então, vamos lá. Se é igual, é assim. Tá entendendo como é que você tem que fazer para estudar? Você vai, repete, repete. Faz várias vezes. Parece que não é uma coisa. Você vai mudando os números, vai ficando mais fácil para você. Aí na questão 3 ele fala assim, um prédio de 50 metros está posicionado à frente de uma câmera escura de orifício. É quase a mesma coisa, só que é diferente. O que acontece? Você tem um prédio e você tem a câmera escura de orifício aqui, ó, pronto. O prédio vai formar uma imagem aqui. Então, a altura dessa imagem eu chamo de Hzinho, a altura do prédio de Hzão. A distância do prédio até a câmera eu chamo de Dzão, o tamanho da câmera eu chamo de Dzinho. É a mesma coisa. Então vamos lá, ele diz assim que o prédio tem 50 metros, então Hzão vale 50 metros. E ele diz assim, numa câmera escura de orifício de tamanho 6 centímetros, o tamanho da câmera é isso aqui, ó, 6 centímetros, essa parte aqui vale 6 centímetros. E é formada uma imagem de 3 centímetros. Então, o tamanho dessa imagem de 3 centímetros, o que está faltando? O Dzão. Ele quer saber justamente o Dzão, a distância entre o prédio e a câmera. Então, o que eu quero saber? Eu vou pôr aqui. Então, põe o Dzão. Utiliza o mesmo triângulo. Olha o triângulo aqui. Vamos lá. Dzão sobre Hzão é igual a Dzinho sobre Hzinho. Está acompanhando? Então, vai. Dzão sobre... Quem que é o Hzão? 50. Aqui. Dzinho, 6 sobre 3. Presta atenção, aqui está escrito centímetro, centímetro, aqui está escrito metro. O centímetro cancela com centímetro. De maneiras que a resposta que você vai precisar estará em metros, tá? Quanto que dá 6 dividido por 3? 2. 2 vezes 50 costuma dar 100. Então ficou 100 metros. Pronto, é isso aí. Deu para entender? Foi fácil? Bico? Não, foi biquetes. Próxima questão. A próxima questão idêntica. Questão de número 4. A questão de número 4, você tem lá uma árvore, uma câmera escura de orifício, não é isso aí? Aí você tem, mesma coisa, vai vir a imagem da árvore para cá, vai ser formada a imagem da árvore, pronto, tá aqui. Então, tamanho da árvore vai ser Hzão, a distância da árvore até a câmera, Dzão, o tamanho da câmera vai ser Dzinho, o tamanho da imagem vai ser Hzinho. Aí ele diz assim, uma câmera escura de orifício reproduz uma imagem de 10 centímetros de altura de uma árvore, então 10 centímetros de altura é a imagem dessa árvore. E ele fala assim, é uma árvore observada a 8 metros de distância. Então, a distância da árvore até a câmera, 8 metros. Tá? Então, vamos lá. Sabendo que a câmera possui 40 centímetros de comprimento, então, o Dzinho, que é o tamanho da câmera, são 40 centímetros. Ele quer saber o tamanho da árvore. Mesma coisa. Faz a relação. Aquilo que ele não me deu, eu vou colocar aqui em cima. Então, usa o mesmo triângulo, Hzão sobre Dzão igual a Hzinho sobre Dzinho. Hzão sobre 8 é igual a Hzinho, que é 10 centímetros, sobre 40 centímetros. Gente, 8 está dividindo, vai passar fazendo o quê? Multiplicando. 8 vezes 10, 80. Quanto que dá 80 dividido por 4? Por 40? 2. Então, o tamanho da árvore é de 2 metros. Beleza? Essas foram as questões com relação à câmera escura de orifício. Espelhos planos. Espelho. Característica principal de espelho plano. Primeiro, essa parte aqui achurada é a parte de trás do espelho. Você vai ter um objeto qualquer. Então, você tem um objeto A aqui, por exemplo. Está a uma distância D. A que distância estará a sua imagem? D também. Então, é uma característica chamada de simetria. Principal característica do espelho plano, a imagem ela é simétrica de mesmo tamanho. Então, se a altura dessa letra A for, por exemplo, Hzinho, a altura da imagem também vai ser Hzinho. É a mesma altura. Só que a imagem é sempre enantiomorfa, tá? O que é enantiomorfa? É aquela coisa que parece ser o contrário, tudo bem? Então vamos lá, aqui, ó. No intuito de fazer um dos seus alunos pense na física no cotidiano, um professor mostra uma figura em que aparece assim. E que faz a seguinte pergunta, se a menina maqueia seu rosto está a uma distância de 30 centímetros da superfície refletor, eu não pus a figura, né? Mas tudo bem, é assim, ó. Nós temos aqui uma menina, vamos supor, está maquiando o rosto. Tá, aqui é uma menina. Aqui está o espelho. E aqui vai estar a imagem da menina maquiando o rosto. Ficou horrível, né? Não importa. Se ela tiver a 30 centímetros
né? A que distância vai estar a imagem dela? 30 centímetros, os mesmos 30 centímetros, porque é simétrico. Então ele fala assim, 30 centímetros da superfície refletora, qual a distância entre o rosto da menina e a imagem formada? Então a distância entre o rosto dela e a imagem formada, olha como ele perguntou de uma forma diferente. Então, entre a menina e o rosto dela tem quanto? 30 mais 30, 60 centímetros. Vocês entenderam como é que eu posso perguntar de uma forma diferente? Aí tem assim, ó, questão 6. 6. Se na frente do espelho colocarmos uma letra E, então vamos lá, aqui está uma letra E. Então a gente vai colocar um espelho aqui de 50 centímetros de altura. Então tem 50 centímetros de altura. Então ele está 1,2 metros de um espelho. Pergunta, a que distância será formada a imagem, como é que ela vai aparecer, qual o tamanho dela? Então, se ele está a 1,2 metros do espelho, a que distância vai estar a imagem? Os mesmos 1,2 metros do espelho. Mas a imagem é enantiomorfa, ela vai aparecer assim, ó. Certo? E com que tamanho? Assim, ó. 50 centímetros também. Vamos fazer um exemplo aqui de relógio? Lembra do relógio? Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, aqui são os principais ponteiros, né? Isso daí, se eu tiver um ponteiro marcando, vamos pegar 3 horas. Como é que funciona 3 horas? Você está aqui, dos minutos está para cá e para cá está o das horas, que é menorzinho. Então são 3 horas aqui. Se eu colocar no espelho, como é que vai aparecer enantiomorficamente? Faz o relógio. E quem que vai estar aqui? O ponteiro pequenininho e aqui o ponteiro dos minutos. Então, enquanto que aqui aparecem 3 horas, num relógio refletido no espelho, vai aparecer quanto? 9 horas. Pode ser que perguntem isso também. Não é verdade? Ou se, por exemplo, aparecer assim, escreva a palavra sapo, 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 sapo. Você escrever a palavra sapo no espelho, enantiomorficamente, como é que vai aparecer? Primeiro vem o O, depois o P, depois o A e depois o S estranho. Professor, e aquela dica? A dica é assim, você pega o que eu pedi para você no espelho, escreve numa borracha e carimba, assim, ó, escreveu e pá, carimba. Vai sair da forma enantiomorfa. É uma dica bem rápida, tá bom? O campo visual é assim, ó. Vamos lá. Nós temos um espelho, esse espelho está aqui, e nós temos um observador que eu vou chamar de ponto O de observador. Qual é o campo visual? O campo visual é aquela região que ele consegue observar pelo reflexo do espelho. Então, e ele não está no espelho, não tem problema. A gente vai pontilhar aqui. Então é o seguinte, ó. A gente vai pegar aqui, fazer uma reta aqui, ó, simétrica. Vou descobrir quantos centímetros tem. Aí foram 5 centímetros, eu desço 5 centímetros também. É o que a gente chama de ponto simétrico. Aí eu vou fazer passar pelas extremidades do espelho. Embaixo do espelho sempre pontilhado. E depois, ó, faz a retinha. Então, a mesma coisa aqui. Embaixo do espelho, sempre pontilhado. Depois, faz a retinha. Todo mundo que tiver nesta região aqui estará no que a gente chama de campo visual. Beleza? Então, aqui é o campo visual. Ficou claro? Então, a próxima questão, que é a questão número 7, vocês têm um monte de quadradinho aí, não é isso daí? Vou pedir para vocês fazerem junto comigo dessa vez. Essa parte aqui de física é importante fazer junto. Então, em quais pontos, ou 1, ou 2, ou 3, poderá ser vista a imagem do objeto em S? Então, para descobrir qual que a gente consegue observar no S, então ele quer saber quais desses pontos a gente consegue observar o objeto em S. Pensa assim, vamos fazer o campo visual do S. Quem não tiver no campo visual não vai conseguir enxergar. Então, bora lá. Ele está a 2 quadradinhos, eu vou descer 2, então vai ficar aqui, ó. 2 quadradinhos, o S linha, certo? Faz sentido? E vou nas extremidades do espelho. Dentro do espelho, atrás do espelho a gente faz pontilhado e depois faz o quê? Faz a reta inteira. Mesma coisa aqui, ó. Dentro do espelho faz pontilhado e depois faz a reta inteirinha, ó. Tá vendo? Então, somente os pontos O1 e O2 conseguem enxergar o S. Tá bom? Entendeu como é que a gente faz? Vou fazer agora a próxima.
Então, ele quer saber o seguinte, qual que é o desenho que está correto, para a gente saber o raio de luz que vai partir do ponto O e vai para o ponto P. É o mesmo esquema do campo visual, ó. Se eu estou a 2 centímetros, eu desço 2, venho para cá. Esse aqui é o ponto O'. Aí você vai unir do ponto P até o ponto O'. Só que dentro do espelho, pontilhado. Saiu do espelho, é para cá, ó. No entanto, o raio de luz veio de quem? Do O. Ó. Tudo bem? Da alternativa C. Alternativa C de casa. Tudo bem? Beleza? Próxima questão, questão número 9. A questão número 9, ela vai falar sobre o quê? Sobre aquela lei da reflexão, o ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Lembra? Próxima questão é a número 9, que vai falar justamente do quê? De uma das leis da reflexão. Que lei é essa da reflexão? Aquela assim, ó, raio de luz incidiu. E o que importa é o seguinte, ó, este ângulo, ele é sempre igual a este. Então, esse é o ângulo de incidência, esse é o ângulo de reflexão. Combinado? O que você precisa saber para a próxima matéria é que o ângulo de incidência, ele é com anormal, lembra disso. E às vezes eles te dão este ângulo, mas é fácil, né? A gente tem que lembrar que a normal, ela forma 90 graus. Então vamos lá. Ele quer saber o ângulo de reflexão. O ângulo de reflexão, eles são iguais. Então, se o ângulo de incidência é 30, o de reflexão vale 30, certo? Vamos ver agora aqui, nesse caso aqui, tem uma pegadinha. Qual é a pegadinha? Ele não me deu o ângulo de incidência. O ângulo de incidência é este. Só que eu sei que esse mais esse tem que dar 90. Que ângulo que vai ser? 70. Se aqui é 70, o ângulo de reflexão vai ser 70 graus. E aqui, se você precisasse saber, ia dar quanto? 20. Aqui, se aqui é 60, aqui vai dar quanto? 60. Se te perguntasse esse, que ângulo que seria? 30, né? E aqui também seria 30. Aqui, ó, se aqui é 37, que ângulo que é aqui? 37. Deu para entender? Facinho essa, né? É porque a gente vai agora dar uma pequena complicada. Mas até aqui, ok? Sabendo disso, para mim tá perfeito. Vamos agora para a próxima questão, que é a questão de número 10. Agora aqui ele diz assim, imagine que num prédio um raio de luz incida formando 30 graus com a janela. E ele quer saber o ângulo de reflexão. Bom, para isso tem até um desenho aí que te serve, mas vamos lembrar que a normal, ela é perpendicular à janela. Então aqui está a normal. Se está a normal, vamos lá. Aqui é 30, quanto vai valer o ângulo de incidência? De incidência, para dar 90, tem que ser quanto? 60. Aí o raio de luz, ele vai sair assim. Sabe aquelas janelas de banheiro? Essa daqui. Sai. E o ângulo de reflexão é quanto? 60 graus, que é o que ele pediu. Tá bom? Próxima questão. Então, essa daqui foi a questão de número 10. Questão de número 12. A gente esquecia a 11. E a 11 foi para o espaço. Bom, então vamos lá. Para a gente fazer a 12, ele colocou alguns espelhos. Então, eu vou desenhar aqui. Diz o texto que ele tem aqui 120 graus. E o que vai acontecer? Vamos lá. Aqui é 50. E ele te pede este ângulo aqui, ó. Vamos fazer a conta? Então, basicamente, o que você tem que saber, a regra básica é, primeiro, se aqui é 50, que ângulo que vai valer aqui? A normal tem que valer 90, né? Então, aqui vale 40 graus, certo? Então, aqui vai ser 50. E aqui, nós temos 40 graus. Confere? No entanto, olha isso aqui, ó. Não formou um triângulo essa figura? A somatória dos ângulos internos de um triângulo dá quanto? 180. Então, 180 vai ser igual a 40 mais 120 mais esse ângulo alfa aqui. Vamos chamar de alfa. Então, 120 mais 40 dá 160, correto? 160 mais quanto vai dar 80? Mais 20. Então, eu achei aqui que o alfa vale 20 graus. Se aqui vai valer 20, me ajuda aqui, gente. Ó. Se aqui vale 20, a normal não vale 90? Que ângulo que tem que ser aqui? 70 graus. Aqui vai valer 70 graus também. E aqui vai valer quanto?
20 graus. A pergunta dele é, qual é o ângulo de incidência? Ele quer saber este ângulo aqui. Então, a resposta, o ângulo de incidência é 70 graus. Tudo bem? A próxima questão é idêntica. Idêntica, mas muda o número. Mas por que eu estou fazendo isso para você? Para você entender que a gente, para estudar, tem que repetir várias vezes. Altera o número fácil, ó, quer ver? A segunda vez que vocês vão ver a questão vai ficar mais fácil ainda. Olha como é ridículo. Se aqui é 60, que ângulo que vai ter que ser aqui para dar 90? Muito bem, 30. Então se aqui é 60, que ângulo que é o de reflexão? 60. Então esse vai dar quanto? 30. Você já lembra qual que é a próxima etapa? Somatória dos ângulos internos tem que dar quanto? 180. Então vamos lá. 180 é igual a 30 mais 120 mais alfa. 120 mais 30 dá 150. 150 mais quanto que vai dar 80? Alfa igual a 30. Não é isso? A gente achou o alfa. Nós achamos o alfa. Agora que a gente achou o alfa que vale 30, qual que é o ângulo de incidência? O ângulo de incidência vale quanto? 60. É isso, né? E aqui vai ter que ser 60, aqui vai ter que ser 30. Muda os números. Se você mudar os números, você vai chegar numa hora e falar assim, putz, eu tô quase fazendo a prova. Facinho esse? Nessa questão ele fala o seguinte, ó. Qual deve ser o ângulo de incidência? Então ele quer saber o ângulo de incidência, que é este ângulo aqui, para que essa reta seja paralela a essa. Bom, se são paralelas, a sacada... tem um pulo do gato aí, gente, mas é rapidinho, ó. A sacada é você saber que se são paralelas, e eu fizer uma reta aqui, ó, com certeza esse ângulo é 90 e esse ângulo é 90. Faz sentido para vocês? Se esse ângulo é 90, que ângulo que vai ser aqui? 90 também. Então aqui você já sabe que é 90, ó. Aqui vai ter que ser quanto? Horas. Se aqui for 90 graus, para dar 140 no total, esse cara vai ter que ser, faz a conta aqui, ó, 140 tira 90, isso dá quanto? 50. Então, ó, aqui vale 50 graus. Eu preciso descobrir este ângulo. Então, o que a gente sabe? Somatória dos ângulos num triângulo é 180. Então, 180 eu vou chamar aqui de alfa. É alfa mais 90 mais 50. 90 mais 50 dá aquele 140, não dá? 180 é igual a alfa mais 140. Quanto mais 140 dá 180? 40 graus. Então, a gente vem e descobre que o alfa vale 40. Beleza? Agora, se o alfa for 40, quanto que vai ter que ser este aqui para na soma dar 90? Tem que ser 50. E esse daqui no ângulo de reflexão, que é igual ao ângulo de incidência, então a gente conseguiu a resposta. O ângulo de incidência vai ser 50 graus. Deu para entender? Ó, estuda pra caramba isso daqui, gente. Ó, estuda o que tá aqui. Não precisa fazer outra coisa. Tá aqui, tá tudo aqui nessa apostilinha que eu dei para vocês. Beleza? Bom, agora uma questão que muita gente deu um probleminha aí na hora da prova, que eu acho que é legal vocês perceberem. Eu peço para vocês lembrarem dos triângulos pitagóricos rapidamente, ó. Triângulo pitagórico era 3, 4, a hipotenusa era 5. Lembra disso? E se nós dobrarmos, ou triplicarmos, ou quadruplicarmos, vai dar a mesma proporção sempre por Pitágoras. Então, ó, multiplica por 2. Então aqui vai ser sempre vezes 2, aqui vezes 3, aqui vezes 4, aqui vezes 5, tá bom? Então, vezes 2. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 10. Se você fizer lá Pitágoras, né, que a soma dos quadrados do cateto dá igual ao quadrado da hipotenusa, vai dar igual, ó. Multiplica por 3. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. 5 vezes 3, 15. Multiplica por 4. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 4, 20. Multiplica por 5. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. Essa proporção é o segredo para acertar essa questão aqui. Como é que a gente faz? Primeiro, dica. Vai pegar o que tem menor distância e achar o ponto simétrico. Aqui tem 1 metro. Aí você vem para cá, desce 1 metro também. Mesma coisa, vem para cá, desce 2 metros. Não importa o desenho, tá bom? Beleza? Deu para entender? Agora o que a gente vai fazer? Ele quer saber a distância que o raio de luz percorreu. Não tem importância. Você vai pegar esse ponto, que seria o ponto A', que seria a imagem virtual do A, e vai unir até o ponto B. Lembrando que dentro do espelho é pontilhado e depois é contínuo. Como é que é? Une até o ponto B. Dentro do espelho é pontilhado e depois fica contínuo. E da onde que vem o raio de luz? Vem daqui. Da onde que vem o raio de luz? Vem daqui.
Então, ó, sai do A, foi para o B, sai do A, foi para o B. O que muita gente fez? Fez o erro. O erro é você querer dividir em dois triângulos e etc e tal. Quero que vocês observem esse triângulo aqui, ó. Uma vez que a gente já entendeu o que acontece com raio de luz, observe esse triângulo aqui, ó. Ó. E eu vou desenhar esse triângulo, inclusive. Vamos lá. Esse pedaço aqui vale 2, aí a gente desceu mais quanto? Mais 1 metro. Por causa daqui, ó, percebeu? Então 2 mais 1 tem quanto aqui? 3. Quanto que vale daqui para cá? 4 metros, eu quero saber a hipotenusa, que é a distância que ele andou. Mesma coisa aqui, aqui a gente já andou 3 e desceu quanto? 2. Então você tem 5. Aqui você tem 5. Aqui não é pitagórico, mas vai dar para fazer da mesma forma, ó. Como que a gente trabalha? H ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. H ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, 16, 3 ao quadrado, 9. H ao quadrado é igual a 25. Quanto que deu H? 5. 5 o quê? 5 metros. É a resposta desse daqui. Para esse, vamos lá. H ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado. H ao quadrado é igual a 2 vezes o 5 ao quadrado. Quando eu tiro a raiz, o 5 pula fora da raiz. Fica 5 raiz de 2 metros. Entendeu? Então essa é a resposta para essas duas questões, tanto para 16 quanto para 17. Beleza? Desculpa, para 15 quanto para 16. A 17 agora são os raios notáveis dos espelhos côncavos e convexos, que a gente vai fazer um a um, e eu quero que você faça um a um, porque 2, pelo menos 3, eu não sei quanto, vão estar na sua prova. Vê se faz bonitinho, tá bom? Então vamos lá. Então, o que a gente vai fazer? O primeiro raio que eu vou mostrar para vocês é o do raio paralelo pelo foco, vai passar. Então, ó, sai da ponta do meu objeto está aqui, vai vir paralelo até o espelho, faz junto comigo, tudo bem? Então, ó, esse é o raio incidente. O refletido vai passar por onde? Vai pelo foco, eba, aqui, ó. Pelo foco vai passar. Isso aqui não é uma régua, isso aqui é um cano. Que eu não, como eu falei, eu tô fazendo isso aqui no meio de um feriado, não tem nada aberto, uma régua decente, enfim. Esse é o primeiro raio. Eu não consigo mostrar uma imagem com um raio de luz só, preciso de 2. Então qual que é o próximo que eu vou usar? E se passa pelo foco, paralelo refletirá. Então vamos fazer refletir paralelo aqui, ó. Pronto. Tudo bem? Então, aonde que se cruzaram os raios de luzes refletidos? O refletido está aqui, eles se cruzaram aqui. Então, como saíram da ponta do meu objeto, vão formar a ponta da minha imagem. Que outra coisa que houve de erro na aula, na prova? Que vocês esqueceram de colocar o pezinho. Então, ó, primeiro, faz a flechinha para onde ela está apontando, faz a flechinha no raio de luz. Essa aqui é uma imagem. Qual que é a característica dessa imagem? É uma imagem real. Por que real? Foi formada pelo cruzamento do raio de luz. Ela é invertida e menor. Então aqui, ó, real, invertido e menor. Vamos fazer agora a próxima, tá? Eu não gostei de fazer com verde, porque o verde deu uma confundida, eu vou fazer com preto mesmo, ou sei lá, eu o quê? Vou fazer de vermelho. Próxima aqui, ó. Quando tá no centro de curvatura, olha aqui, ó. Todo raio paralelo, pelo foco vai passar. Então, fazer passar pelo foco aqui. Pronto. Passou pelo foco. Próximo raio. Se passa pelo foco, ele vem como? Ele vem paralelo ao eixo principal. Aí, aonde se cruzaram os raios de luzes refletidos, é onde vai ter a nossa pontinha da nossa imagem. E se você olhar bem, a pontinha da imagem, quando está no centro de curvatura, vai ficar bem embaixo dele. Então, vai ser uma imagem real, invertida e igual. Tá? Então, aqui está o objeto, aqui está a nossa imagem. Tudo bem? Próxima. Se tiver entre o centro e o foco, vamos lá? Todo raio paralelo pelo foco vai passar.
E se passa pelo foco, paralelo refletirá. Então, ó, aonde está formada a imagem? No cruzamento dos raios refletidos. E se vocês analisarem, ó, a imagem, compara a imagem com o objeto. Ela é uma imagem de que tipo? Real, invertida e maior. Ó, beleza? Agora eu vou colocar no foco. Olha o que acontece se a gente puser o objeto no foco. Todo raio paralelo pelo foco vai passar. Então, ó. O próximo ponto, porque não dá para eu ir para o centro nem para o foco, é o vértice. Como que eu faço o do vértice? O vértice você vai pegar a régua, não um cano que nem eu, vai pegar a régua e você vai medir quantos centímetros eu tenho de objeto e vai fazer a mesma coisa para a imagem. Então, no meu caso aqui, eu vou pegar aqui do risquinho até o 7, então do 7 até o risquinho. Então tá certo aqui, ó. Meu olho tá bom. Então vamos lá. Passa no vértice e o refletido dele tem que estar passando nesse pontinho aqui, ó. Tá aqui. Eles vão se cruzar? Não vão se cruzar porque são retas paralelas. Aí você pode falar, prolongue então. Tá bom, posso até prolongar. No entanto, fofuras, se é uma reta paralela, paralela não se cruza. A não ser no infinito, postulado de Arquimedes, mas não vai se cruzar. Então o nome dessa imagem é uma imagem que não é nítida, é uma imagem imprópria. E aqui, entre o foco e o vértice, todo raio paralelo pelo foco vai passar. Vamos lá, fazendo o foco aqui, ó. Então tá aqui, ó. Não dá para passar no foco agora porque não vai atingir o espelho. Então eu vou para o vértice de novo. Como é que eu faço o vértice? Eu meço o tamaninho das minhas coisinhas aqui. Então deixa eu ver aqui do começo até o 7. Do começo até o 7. Então aqui, pronto. Falei começo até o 7 porque tem umas marquinhas aqui. Então, o que eu vou fazer? Fazer o raio passar no vértice e voltar. Pronto. Eles vão se cruzar, esses dois aqui, ó, eles estão abrindo cada vez mais, não vão se cruzar. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Prolongar o raio refletido. Ó. Houve o cruzamento do prolongamento do raio de luz refletido. E esse cruzamento do prolongamento do raio de luz refletido, formou uma imagem. Só que essa imagem é uma imagem de que tipo? Se ela foi formada pelo cruzamento do prolongamento do raio de luz. Imagem virtual, direita e o quê? Compara o tamanho da imagem com o objeto. E maior. Para o espelho convexo, vocês podem ter certeza que isso vai cair na prova. O convexo, como é um espelho só, ele vai cair na prova. Como é que funciona para o convexo? É a mesma coisa, só que um pouquinho diferente. Mas como assim? Ó, vamos lá. Todo raio paralelo, pelo foco vai passar, mas só que o foco está dentro do espelho. Então você vai fazer o quê? Dentro do espelho, pontilha, sempre pontilhado. E para fora você faz o raio de luz inteiro, ó. Beleza? Qual que é o próximo ponto? O do vértice. Vai pegar aqui o ponto simétrico. Vamos lá. Esses dois raios vão se cruzar? Não vão, né? Então eu preciso prolongar o raio refletido. Quando você prolonga o raio refletido, você observa o quê? Que houve a formação de uma imagem. E essa imagem de um espelho convexo sempre vai ser uma imagem virtual, direita e menor. Deu para entender? Pessoal, tá aqui. Toda a revisão para essa prova de vocês. Agora eu quero ver vocês detonarem. Combinado?
Qualquer coisa aí vocês gritem, façam sinal de fumaça e a gente se vê. Valeu, tchau!